Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas lineares. Pessoal, na aula passada a gente avaliou os sinais, né? Então, entre as duas grandezas que a gente está tratando aqui, os dois elementos que a gente está tratando para essa disciplina, os sinais e os sistemas, a gente viu como eram os sinais e chegamos à conclusão que representaríamos os sinais em como funções, né? Então são funções, geralmente no domínio do tempo, e esses sinais na prática representam grandezas, né? Grandezas físicas, químicas do meu sistema. Então eu estou falando lá de uma vazão, de uma pressão, de uma altura, de um nível, né? Pode ser de um pH, tá? Então são grandezas físicas que quando eu faço uma abstração para análise eu estou representando por funções matemáticas, tá? Então se a gente olhar aqui, eu tenho dois sinais, né? Um sinal de entrada e um sinal de saída, que na prática vão ser representados por funções. Então imagine, a entrada aqui vai ser uma função lá do tipo degrau, que a gente viu, uma função comum. Eu ligar uma chave, vou passar por um elemento aqui que a gente vai tratar hoje, e vai sair um sinal de saída, por exemplo, uma exponencial complexa lá que a gente viu na aula passada, tá? Então a gente analisou os sinais, hoje a gente vai analisar os sistemas. Então o que são os sistemas, pessoal? Pelo menos do ponto de vista que a gente vai trabalhar nessa disciplina, são os sistemas lineares. E a gente vai imaginar aqui, ela vai representar eles num diagrama como esses, com as caixas, né? Então os sinais são as setas e as caixas para a gente vão ser os sistemas. São sistemas lineares dinâmicos, tá pessoal? Não é um sistema qualquer. O que ele representa na prática lá quando eu vou implementar uma máquina, né? Eu vou implementar um processo. Ele vai representar a própria máquina, o próprio processo, aquilo que eu tô tentando modelar, né, e depois vou tentar controlar. Então se a gente imaginar um drone, né, toda a parte funcional do drone, o corpo, os motores, os circuitos, tudo isso vai fazer parte do sistema. Tanto que se eu colocar, por exemplo, um valor de tensão aqui na entrada dos motores, também de um sinal é tensão, o modelo todo do drone, as leis físicas que regem o comportamento do drone tem que estar aqui dentro. E aí esse sinal de saída vai ser a altura, por exemplo, o nível aqui, né, a altitude do drone em relação ao solo. Ok? Poderia ser o sinal de saída. Então, se a gente analisar, o sistema é como se ele fosse aqui do ponto de vista de análise, como se fosse uma máquina, algo que transforma um sinal em outro, né? Então tem que entrar uma função matemática e vai sair outra função matemática. Então ele é uma maquinazinha que transforma um sinal em outro, ok? Na prática ele está representando um processo, um sistema real, e aqui para a gente vai ser um modelo matemático que vai transformar uma função em outra, ok? É basicamente isso, a gente vai ficar fazendo essa conversão, né, do que está representando na vida real. Hoje a gente vai falar sobre modelagem mesmo, como obter esses modelos aqui com sistemas práticos, tá? E como que isso daqui vai ser representado para a gente matematicamente aqui para estudo e análise dessa disciplina, ok? Bom, então vamos falar um pouco sobre a classificação dos sistemas, tá pessoal? Então, os sistemas, né, então aqui os sistemas, eles podem, eu coloquei aqui 7 classificações dentre todas as possíveis, né? Então os sistemas eles podem ser lineares ou não lineares, tá pessoal? Então tem a ver com o conceito de linearidade. A gente aqui vai tratar só os sistemas lineares, tá? Ou quando eu tiver sistemas não linearidades, que o meu modelo ele tenha uma linearidade em algum ponto, né, perto, ou ele é próximo da linearidade, perto de algum ponto de trabalho, algum ponto que eu vou setar o meu sistema, eu posso linearizar ele nesse ponto e trabalhar como se o modelo fosse linear, tá? Então na prática a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina com modelos lineares ou modelos linearizados num ponto de trabalho, tá bom? Então basicamente assim pessoal, a propriedade da linearidade, né? Vamos supor, se eu coloco uma entrada x1 num sistema e ele dá uma saída y1, e se eu colocar uma entrada x2 e ele dá uma saída y2, se o sistema for linear, e se eu posso multiplicar um valor por x1, multiplicar um valor por x2 e somar essas entradas, o que vai ter que ter na saída? Se o sistema for linear, vai ser a mesma constante K1, Y1 mais K2, Y2.
Esse daqui é o princípio, né, da propriedade da superposição, que garante que o meu sistema, se ele passar nesse teste aqui, o meu sistema é estável, porque eu tenho as duas propriedades, né, a aditiva e da homogeneidade aqui, tá? Então vejam, se eu coloco uma entrada x1 dá y1, x2 dá y2, se eu colocar a soma das duas entradas ponderadas por um K1 e um K2 aqui, ó, a saída vai ser igual à soma das mesmas saídas que eu tinha aqui, ponderado pelos mesmos valores, tá? Se eu testar o meu sistema e ele passar nesse teste aqui, significa que o meu sistema é linear, tá bom? Então é esse tipo de sistema que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina. Sistemas lineares ou linearizados num ponto de trabalho, ok? Se o sistema for muito não linear ou não conseguir linearizar num ponto, é possível trabalhar, mas está fora do escopo dessa disciplina, ok? Bom, beleza. Vamos ver outras características aqui, outras classificações dos sistemas. Então os sistemas eles podem ser com parâmetros constantes ou com parâmetros que variam no tempo. Aqui também nessa disciplina a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, sistemas que têm parâmetros constantes no tempo. Então vocês imaginem que eu vou modelar um motor lá, por exemplo. As características elétricas e mecânicas dele, os parâmetros, né? Então ele vai ter um momento de inércia, vai ter uma resistência e uma indutância lá do motor que são constantes no tempo. Tá? Eu vou assumir que elas são constantes no tempo e vou modelar. Ok? Já sistemas variando no tempo, vamos imaginar que a gente vai fazer o controle de um foguete, né? Um foguete que está indo para o espaço, por exemplo. A massa dele é muito grande, é com combustível, né? Grande parte da massa desse foguete é com combustível. Então, se eu fosse modelar o modelo dinâmico desse foguete, o parâmetro massa varia muito para ir do solo até o espaço, porque ele consome muito combustível até lá. Então, esse modelo teria um parâmetro que varia no tempo, né? Que é a massa total do foguete. Então, nesse tipo de sistema, são sistemas mais complexos que a gente tem que ter outras ferramentas para tratar. Mas então, no caso, os nossos parâmetros a gente vai considerar que eles são constantes no tempo. Ok? A gente usa também sistemas variantes ou invariantes, né? Então, no nosso caso, sistemas invariantes. Beleza, os sistemas podem ser instantâneos ou dinâmicos. Instantâneo significa que assim que eu coloco uma entrada ele já dá um resultado na saída e deu, tá? Vamos imaginar assim, eu coloco uma tensão num resistor, ele vai dar uma corrente no resistor instantâneo, tá? Ou o sistema ele é dinâmico, ele tem um comportamento para chegar num valor. Então a gente vai trabalhar aqui porque interessa para a gente são sistemas dinâmicos. Por exemplo, eu coloco uma tensão num capacitor, né, você vai ver a carga carregando, uma dinâmica de carga desse capacitor. Então é esse tipo de sistema que vai interessar para a gente, sistemas que têm uma dinâmica, né? Sistemas instantâneos são representados por funções, eu boto um número e sai um número, né? Dinâmica não, eu coloco uma curva e vai sair uma curva, uma função, tá bom? Então a gente vai pensar aqui em sistemas dinâmicos. Eu posso ter também sistemas causais ou não causais, a gente vai trabalhar com sistemas causais. O que são sistemas causais? Eles têm um efeito de a saída depende do que eu coloquei na entrada. Eu não vou ter um sinal de saída sem ter um sinal de entrada, tá? É mais ou menos isso, esse conceito é um pouquinho mais abstrato, mas se eu tiver um sistema não causal, significa que eu já posso ter uma saída antes de ter colocado uma entrada, né? Se for um sistema que não está no domínio, se for no domínio do tempo, é esquisito pensar isso, né? Não tem como como se fosse uma máquina do tempo, ter uma saída que já prevê o que vai ter na entrada, né? Que é dependente da entrada e vai ter antes. Mas se eu tiver um sistema, por exemplo, que é em função do espaço, né? do espaço tridimensional, por exemplo, se ela tiver aqui é uma função que depende não do tempo, do espaço. Poderia ter uma representação não causal, né? Não é impossível. Tá? Mas em geral a gente vai trabalhar aqui com sistemas causais. Então eu começo no tempo zero, colocar uma entrada, a partir do tempo zero eu vou ter uma saída, ok? Não antes disso, beleza? Bom, os sistemas eles podem ser contínuos ou discretos, isso aqui a gente já falou em sinais, né? Então o que é um sistema ser contínuo ou discreto? O sistema ser contínuo ou discreto significa que ele só trabalha em determinados intervalos de tempo
fixo, por exemplo. Então se eu tenho um sistema discreto, intervalo de tempo ele recebe um sinal discreto, né, que está em certos intervalos de tempo, e devolve um sinal discreto o meu sistema devolve um sinal discreto. Se o sistema é contínuo, eu tenho, para todo intervalo do tempo, eu tenho um equivalente, um sinal, um valor equivalente, né, no meu sinal, e vai sair um sinal equivalente. Então ele está funcionando o tempo todo no domínio do tempo, né? Aqui a gente vai começar falando de sistemas contínuos e depois vai passar para sistemas discretos. Analógicos ou digitais a gente também já falou em sinais, a ideia é a mesma, né? Então os sistemas analógicos eles vão dar sinais de saída com quaisquer valores, independente, né? Infinitos valores, pode ser. E se ele for digital ele vai entregar apenas dois valores, né? O nível alto ou o nível baixo. Ok? E por fim, pessoal, um conceito bem importante, nós vamos classificar os sistemas entre sistemas estáveis ou sistemas instáveis, tá? A gente vai falar bastante disso porque isso é muito importante na área de controle. Então o que é um sistema estável? É um sistema que você coloca uma entrada, a gente vai refinar esse conceito, mas vamos supor assim, eu coloco um sinal de entrada e o meu sistema ele vai ter um regime transitório, ele vai oscilar, vai fazer alguma coisa, mas vai parar num valor constante. Então vamos supor, se eu coloco um sinal constante, eu vou ter um sinal de saída que vai ter uma dinâmica e depois vai estabilizar em algum sistema, em algum valor constante também. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui quero modelar um sistema aqui que eu estou fazendo uma curva aqui, né? Tenho tipo uma esfera aqui. Tá? E eu tenho aqui tipo um compartimento, né? Vamos supor uma bacia, digamos assim. Tá? E eu vou fazer o comportamento dinâmico de uma esfera nesse modelo aqui de uma bacia, por exemplo. Então vejam, eu vou aplicar um impulso aqui, eu vou entregar uma energia de força aqui para essa esfera. Qual que vai ser o comportamento dela? Ela vai vir aqui, né? Vai cair. Vejam que ela vai oscilar aqui, né? Vai oscilar um pouco, tem que ter um comportamento dinâmico e no fim das contas ela vai parar aqui embaixo. Certo? Então vejam, pessoal, que isso daqui é um sistema que eu posso dizer que é estável, né? Que eu vou largar ele aqui, ó. Se eu largar daqui, largar desse lado, ele vai sempre convergir para esse ponto aqui. Concordam? Então vejam, é um sistema estável. Eu coloco um sinal limitado aqui e ele vai parar num ponto de equilíbrio. Ok? Ele vai ter um ponto que ele vai parar. Beleza? Só para ilustrar. E o que seria um sistema instável? Um exemplo semelhante aqui, né? Se eu tivesse mudar a forma física, como se fosse a bacia ao contrário aqui, eu coloco a esfera aqui num ponto de equilíbrio. Qualquer sinal de entrada que eu colocar aqui, vejam, coloco um sinal aqui de entrada, essa esfera vai cair aqui e vai para onde? Vai para o infinito, né? Vai para qualquer lugar, jamais retorna a esse ponto inicial ou qualquer outro ponto de parada. Tá? Ela vai cair. Então a gente pode considerar que isso daqui é um sistema instável, tá? Que ela não para num ponto de equilíbrio, ele vai para mais infinito, para menos infinito. Ok? Só para ilustrar um exemplinho didático, não é um sistema muito útil, né? Mas para vocês terem essa ideia, esse conceito de estabilidade e instabilidade. Então, em regra, via regra prática aqui, regra geral, a gente quer que os sistemas, quando a gente fizer controle e tal, que os sistemas sejam estáveis, né? Que eu garanta um ponto de equilíbrio para esse meu sistema, pelo menos quando eu estiver controlando ele. Ok? Beleza, pessoal. Então agora a gente vai tentar analisar como que a gente representa esses sistemas, desculpa. Então vejam, como que a gente vai representar matematicamente esses sistemas. Tem um sinal de entrada, tem um sinal de saída, e o que vai representar matematicamente esses sistemas? Bom, pessoal, então a gente vai representar os nossos sistemas pensando em máquinas, né, como se fosse uma representação, um elemento matemático que recebe uma função e entrega outra função modificada. Então ele modifica, né, entra uma função de um tipo, sai uma função de outro tipo. Ele está representando o comportamento de algo prático. Beleza. Então, primeiro a gente tem que pensar que esses sistemas
eu estou sempre falando um sinal de entrada, um sinal de saída. Então eu tenho que trabalhar com modelos de entrada e saída, uma função de entrada e uma função de saída. E há algo ali no meio que modifica essa função de entrada para a função de saída e a função de entrada, tá bom? A máquina que a gente vai utilizar, o correspondente matemático que a gente vai utilizar, são as equações diferenciais, e aqui mais especificamente as equações diferenciais ordinárias, tá? As EDOs, tá? Vocês já tiveram um pouco disso em cálculo, né? Então você já tem um pouco da noção do que é uma equação diferencial. Aqui a gente vai trabalhar mais focado para as equações diferenciais que aparecem para a gente na prática, tá? Então, uma equação diferencial, o que seria, né? Então, quando eu falo de uma equação, eu tenho um sinal de igualdade, né? Equação significa que eu tenho algo igual a algo, né? Bom, equação diferencial. Então, eu vou ter uma função, né? Ó, eu vou ter uma função, vamos chamar aqui uma y de t, uma função de saída e uma função de entrada. Vamos chamar aqui de x de t, tá? Então, vejam, tem uma função x de t e y de t. X de t é a função de entrada, y de t é uma função de saída. E eu vou trabalhar com uma igualdade. O que uma equação diferencial pode ter? Ele pode ter a função e suas derivadas, certo? Então vamos supor aqui, vou ter a derivada n de y, né? Então eu vou ter dy aqui, ó, de t, dny de t, dtn, né? Então na ordem n. Mas, aí eu posso ter um parâmetro, né? Eu posso ter um parâmetro aqui, um alfa 1 d n menos 1 y dt n menos 1 mais 3 pontinhos mais até aqui um alfa n aqui de y de t, ok? Então vejam pessoal, eu vou ter somatório das derivadas de y até chegar a y, e elas podem ser ponderadas aqui por valores constantes, ok? E aqui, na minha entrada também, eu posso ter a x de t e suas derivadas. Então vejam aqui que eu vou ter a derivada m aqui, né? dm x de t dxm, dx dtm, mais aí aqui vou chamar um beta, né? dm menos 1 x de t dtm menos 1 mais pontinhos mais até um beta m x de t, tá? Então vejam pessoal, equação significa um sinal de igual, e eu tenho aqui a função de entrada x de t com alguns parâmetros, né? bm até b1 aqui, né? Posso chamar de b1, e suas derivadas igual à função y de t ponderado com as suas derivadas até uma ordem n, tá? Então isso daqui é uma equação diferencial, tá pessoal? Eu posso pensar numa máquina que dado, coloco um x de t aqui, aí eu resolvo essa igualdade e acho uma y de t que dá essa igualdade, que resolve essa igualdade. Então imagine que eu digo, a entrada é um degrau aqui, uma função degrau. Dados esses coeficientes, esse modelo, eu acho uma y de t que resolve essa equação, vai ser o meu sinal de saída, tá? Então, se eu pensar aqui de novo no diagrama de blocos, né? Então aqui vai ser uma equação diferencial, né? Tá? Aqui eu vou colocar uma x de t conhecida, coloco uma entrada, eu ligo uma chave no sistema, aí eu resolvo essa equação diferencial e acho uma y que bate essa igualdade, dados aqui os coeficientes, tá? E daí eu calculo e vou descobrir qual é a y de t aqui que sai do meu sistema. Se eu entregar outro sinal de entrada, vai ser outro sinal de saída. E assim eu estou vendo como é que o meu sistema se comporta. Então a EDO está representando o meu sistema, os sinais aqui estão representando grandezas físicas, e assim eu consigo ver o comportamento dinâmico da minha máquina, do meu equipamento, do meu sistema como um todo. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então a gente agora tem que, viu que isso aqui são funções,
a gente tem que achar uma forma de resolver esse EDO, né? Então, basicamente, entender o comportamento do meu sistema no tempo, o comportamento dinâmico dele, vai passar por a gente ficar resolvendo esse EDO, tá? A gente vai ver várias ferramentas de resolução desse EDO, até assim um ponto que a gente consegue entender esse comportamento dinâmico sem resolver ela diretamente, tá? A gente vai usar ferramentas como a transformada de Laplace, por exemplo, em que eu consigo entender esse comportamento sem precisar ficar resolvendo esse EDO na mão, tá? Então a gente vai ver caminhos aqui para trabalhar matematicamente esse EDO, mas o final das contas o que a gente quer saber? Colocado uma entrada e colocado condições aqui, ou condições iniciais no meu sistema, como que vai ser o comportamento de saída? Essa que é a tônica, digamos. A gente vai ficar o semestre inteiro analisando aqui sinais de entrada e sinais de saída, resolvendo isso daqui, tentando fazer essa correlação, ver como que é a saída em relação a uma dada entrada e as condições do meu sistema, se ele estava em repouso, se estava trabalhando ou não. Tá? Então, se eu fosse resumir hoje o que a gente vai ver o semestre inteiro, a gente vai colocar sinais de entrada e tentar descobrir, resolvendo matematicamente, como é que vai ser o comportamento do meu sistema, prever esse comportamento do sistema baseado nesse modelo. É basicamente isso que a gente vai enxergar. Tá? Então agora vamos ver como é que a gente chega nessas EDOs, pegar a partir de sistemas físicos, tentar ver alguns exemplos de como a gente chega na prática com essas EDOs. Beleza, pessoal, agora a gente vai ver então como obter essas EDOs, né, essas equações diferenciais ordinárias, a partir de sistemas físicos, reais, né, sistemas práticos. Então, pensem sempre assim, eu tenho uma máquina, um equipamento que eu quero modelar, que eu quero obter esse modelo matemático, prever o comportamento da saída a partir de uma dada entrada, que a gente vai usar isso depois para controle, a partir de um elemento físico, algo que existe. Então, a gente, como engenheiro de controle, tem que trabalhar com sistemas de qualquer natureza. Por exemplo, sistemas elétricos, físicos, químicos, né, mecânicos, quaisquer sistemas, não importa para a gente a origem dele. Depois que eu conseguir obter esse modelo, para a gente é tudo igual. Dá para modelar, dá para controlar, e independente da origem desse modelo, tá bom? Então eu vou tentar fazer um exemplo simples de vários tipos de sistemas para que a gente vá se acostumando como é que modela, tá? Beleza, então o primeiro que eu vou passar aqui é o de sistemas elétricos. Vocês já estão acostumados com circuitos, né? Então vai ficar um pouco como revisão. Mas vamos pegar aqui e modelar rapidamente um sistema aqui, um circuito RLC, né? Então a primeira coisa, pessoal, eu quero achar um modelo dinâmico desse circuito RLC. Primeira coisa que eu vou fazer é definir qual que é a entrada e qual é a saída que eu quero modelar, porque pode ter mais de uma aqui. E eu tenho que elencar uma que eu quero, tá? Então o sinal de entrada, vamos supor que é essa tensão aqui da fonte. Então já definam assim, ó, quem é a entrada, então é V, tensão na fonte, né? Tá. Qual que é o meu sinal de saída que eu vou querer modelar? Nesse caso vamos dizer que é a corrente aqui, ó, I, tá? Então I, corrente, tá? Beleza, primeiro passo, pessoal, definam quem é o sinal de entrada e quem é o sinal de saída. Então eu quero, dado um sinal de entrada, vamos supor que eu coloque um degrau aqui, eu ligo com uma tensão e eu quero ver como é que a corrente se comporta nesse sistema, beleza? É isso que eu quero saber. Então o sistema, eu já defini quem são os sinais de entrada, e eu quero saber o sinal de sistema, mas eu tenho que ter uma máquina que converte esse sinal de entrada em outro, isso vai ser uma EDO, tá? Vamos ver como é que a gente modela. Então, sempre que vocês vão trabalhar com um sistema de uma natureza, coloquem as regrinhas práticas, as regrinhas matemáticas que vocês conhecem da relação desses sistemas no canto, e daí vocês conseguem modelar melhor. Por exemplo, vocês lembram lá de circuitos, esses elementos básicos, né? O resistor, o indutor e o capacitor, eles têm uma relação entre tensão e corrente bem conhecidas. E em sistemas elétricos, mesmo os componentes mais complexos, a gente consegue achar modelos, né, equivalentes com resistores, indutores e capacitores. Então, se a gente souber as regras práticas para eles, a gente consegue modelar quase qualquer tipo de sistema elétrico, tá? Então, aqui, para o resistor, qual é a relação entre tensão e corrente? É a lei de Ohm, né? V igual a RI, certo? Beleza. Qual é a corrente do indutor? A gente tem que achar aqui IL
e a tensão do indutor, né? Então, IL aqui vai ser, eu vou colocar ao contrário, né? Vamos colocar primeiro o IC. IC, a corrente no capacitor é C, D, VC, DT, né? E a tensão no capacitor, no indutor, desculpa, VL é igual a L, DI, L, DT, né? É isso, né, pessoal? Então, ó, sempre que eu vou começar a modelar, eu coloco aqui para não esquecer e depois eu faço o modelo, tá? Então, V igual a RI, a relação de tensão e corrente no resistor. No capacitor, eu tenho a relação entre corrente e tensão, né? E no indutor, relação entre tensão e corrente, tá? E aqui os elementos, a resistência, capacitância e indutância, ok? Bom, então sempre coloquem isso daqui para vocês lembrarem e a partir daqui a gente pode fazer o modelo dinâmico. Ok, então qual regra que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar que a somatória das tensões numa malha tem que ser igual a zero, né? Então, beleza, então vou colocar aqui, ó, V, e daí vou nesse sentido, né? Menos tensão no resistor é menos aqui, né? Então, se vocês lembrarem, estou passando aqui ao contrário do sinal da corrente. Menos, então vai ser RI. Peguei daqui, né? Tensão no resistor é RI. Aí agora no indutor, qual é a tensão no indutor? LDI dt, né? Menos LDI dt. Tensão no capacitor, pessoal. Vejam que eu não tenho a relação direta de tensão no capacitor aqui, né? Tenho só da corrente. Então como é que eu faço para isolar aqui, ó? Posso passar o C para cá, né? Dividindo. E eu vou integrar aqui, para tirar essa derivada eu vou integrar. Então vai ficar menos 1 sobre C, a integral de IC dt, ok? Então a tensão aqui no capacitor, né? A corrente aqui é a mesma, né? Então posso deixar só I, para não confundir, é o mesmo parâmetro, né? Então a tensão no capacitor aqui vai ser menos 1 sobre C, a integral da corrente dt. Tudo isso daqui igual a zero, né? Então, beleza. Fiz o meu modelo aqui. Agora vejam, isso daqui é uma equação diferencial. Eu vou tentar organizar naquele formato que a gente fez, mas vejam, eu tenho uma função de entrada, V, está aqui. Tenho a função de saída, I, a derivada de I, mas vejam que eu tenho aqui a integral de I. E uma equação diferencial só tem a função de entrada, a função de saída e suas derivadas, né? Então eu vou querer, isso aqui é uma função íntegro diferencial, tem uma integral aqui. Então eu vou tentar tirar essa integral. Como é que eu faço para tirar essa integral? Eu vou derivar dos dois lados da igualdade, ok? Então, derivando aqui, vai ser assim, ó, dv dt menos r di dt menos L, aí derivada segunda, né, di derivada segunda dt2 menos 1 sobre C, I, né, derivada da integral, igual a zero, ok? Geralmente, pessoal, a gente reorganiza isso daqui para ter assim, a derivada de maior ordem e a função de saída do lado esquerdo igual a derivada de maior ordem até a menor da função de entrada. Então vou reorganizar. Qual é a minha função de saída? Corrente. Qual é a maior derivada? Essa daqui. Então vai ficar assim, ó, L di dt, derivada segunda, mais, aí a outra derivada, essa daqui, R di dt, e daí depois eu tenho aqui, né, mais 1 sobre C I, igual a minha função de entrada aqui, que é dv dt. Tá aqui, pessoal, ó, naquele formato que eu prometi para vocês. Eu tenho uma equação diferencial aqui, uma equação diferencial ordinária, que relaciona aqui o sinal de entrada V com o sinal de saída I, tá? Eu tenho os parâmetros L, R e 1 sobre C, que eu estou trabalhando aqui, e esse aqui é um modelo de um sistema, tá? Então esse modelo dinâmico representa esse sistema elétrico, tá?
É muito comum, pessoal, a gente não ficar usando aqui direto aqui, essa nomenclatura de derivada assim grandona, tá? A gente pode usar quando eu tenho sistemas no domínio do tempo, que é derivada em relação ao tempo, eu uso umas bolinhas em cima para ficar uma notação mais limpa. Ficaria algo do tipo assim, ó, Li, dois pontos, mais Ri, ponto, mais 1 sobre Ci, igual a V ponto. Então vejam aqui, ó, duas bolinhas assim significa derivada segunda, derivada primeira, aqui sem derivada, e derivada primeira em V. Então só para ficar uma notação mais limpa e menorzinha. Então a gente vai encontrar bastante isso aqui, às vezes eu vou usar aqui também essa notação. Ok? Beleza, pessoal, então de sistemas elétricos é assim que a gente vai modelar, a gente vai testar outros. Eu poderia achar um modelo de tensão aqui, ó, no capacitor, em vez de corrente, a saída seria a tensão no capacitor. Então sempre definam os sinais o sinal de entrada e o sinal de saída que querem modelar. Usem as regras do sistema, né? As correlações que vocês vão descobrir lá da física e outros elementos. E a gente vai encontrar um modelo aqui que representa a ideal. Tá? Bom, vamos analisar agora sistemas mecânicos. Então se a gente pegar aqui, assim como a gente tinha nos sistemas elétricos, a gente tem alguns componentes que são componentes básicos, como se fossem tijolinhos, né, que eu consigo construir até circuitos complexos. Na mecânica também, a gente tem elementos básicos que são aqui a massa, o amortecedor e a mola, né? Então a gente consegue modelar um comportamento de um pneu, por exemplo, com massa, mola, né? E assim vai, a gente tem vários elementos mecânicos que a gente consegue simplificar modelando com esses bloquinhos iniciais aqui que são a massa, a mola e amortecedor, tá? Bom, então vamos tentar achar esse modelo mecânico aqui. Como eu falei para vocês, primeiro passo, achar o que eu quero representar como sinal de entrada e sinal de saída, tá? Então vejam, aqui eu quero representar o seguinte, eu quero representar como entrada uma força, vamos aplicar aqui, eu modelo uma força aqui, ó. Eu posso dar um puxão aqui, o que ia acontecer com esse carrinho aqui, né, que está preso a uma massa e a uma mola? Ele ia oscilar aqui e ia parar. Isso vai depender da força e depender desses parâmetros, certo? Beleza. Então eu quero como sinal de entrada aqui uma força. Então, sinal entrada é o X, né? Que é uma força. Tá? E qual é o meu sinal de saída que eu quero representar aqui? É uma posição aqui que eu vou chamar de Y. Então eu quero ver como é que é a posição do carrinho em relação a esse eixo aqui. Vamos imaginar assim que eu tenho um eixo aqui. Qual que é a posição Y aqui em relação a essa força. Então eu vou aplicar uma força e vou ver como é que a posição está variando. Vamos supor que a posição 0 é aqui. Essa posição vai variar de alguma forma, né? E eu quero descobrir como é que essa posição varia. Então vai ser Y aqui que é uma posição. Tá? Então sei qual é o sinal de entrada e eu sei que eu quero o sinal de saída. Agora eu posso representar. Então eu tenho massa M aqui. Vamos chamar aqui de um beta, coeficiente de atrito viscoso do amortecedor. E vamos chamar de K aqui a constante da mola. Bom, então pessoal, a lei principal que rege esse tipo de sistema é a segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica. Então ele fala basicamente que massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças no meu sistema, tá? Então essa daqui é a lei básica que a gente vai utilizar aqui para fazer a modelagem dinâmica de sistemas mecânicos. Massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças. Bom, eu falei para vocês a gente colocar as regrinhas matemáticas aqui no cantinho, né? Então vou colocar essa daqui, quando eu tenho só uma massa, então a força aqui que relaciona a força é massa vezes aceleração. Uma força é igual a massa vezes aceleração. Como que eu represento a força aqui em relação ao amortecedor? Então a força do amortecedor, eu vou colocar aqui, força do amortecedor, ela vai ser igual, ela é proporcional a um beta em relação à velocidade. É que nem vocês pegarem lá o porta-mala do carro, que tem um amortecedor, se vocês forem devagarzinho, ele quase não tem força nenhuma de resistência, né? Tentem mexer rapidamente a porta lá, né, do porta-malas. Vocês vão ver que ele vai aplicar uma força grande para que não consiga mexer rápido, né? Então ela é proporcional a esse coeficiente e a velocidade. E a força na mola é a lei de Hooke aqui, né? Força na mola é igual a Kx, né?
ou seja, K vezes a posição. Então, quanto ela está comprimida ou não. Beleza? Claro que esses sinais aqui vão ficar negativos, né? Nesse caso, que são forças contrárias, tá? Mas aí a gente ajusta aqui no modelo. Então, ela é proporcional à posição, proporcional à velocidade e aqui é proporcional à aceleração. Ok? Bom, tendo isso aqui, esse resuminho, agora eu posso fazer o modelo. Então eu vou partir aqui da lei de Newton, massa vezes aceleração, igual ao somatório das forças, vou ver todas as forças que estão envolvidas. Bom, pessoal, então aqui só pode ficar y e x, posição e força, tá? Tudo que não for isso eu tenho que tentar trocando para resolver. Então, M é massa, eu tenho aqui, a massa do meu sistema está toda concentrada ali, então massa. Aceleração faz parte de x ou y? Não, né? Eu tenho só posição aqui. Como que eu relaciono a aceleração com posição? Se eu derivar a posição eu tenho velocidade, se eu derivar de novo, né? Derivada da velocidade é a aceleração. Então eu vou representar aqui a aceleração com uma derivada segunda da posição. Então vai ficar d derivada segunda da posição, d2y dt2, igual. Quais são as forças envolvidas aqui, pessoal? Então eu tenho a força de entrada, que é x, daí é positivo, e as outras forças são forças de resistência, né? Se eu puxar para cá, elas vão puxar para lá, se eu empurrar, elas vão puxar para lá. Então são forças de sinal trocado. Menos a força que eu tenho aqui no acelerador, no amortecedor. Beta vezes velocidade. Velocidade é derivada da posição, então dy dt. Menos a força da mola. K vezes a posição. Aqui eu chamei de x, né? Porque aqui está chamando de força. Então eu vou colocar y aqui só para a gente manter a mesma nomenclatura. K vezes y. Ok? Que é a posição. Posição do carro aqui. Beleza, pessoal. Agora eu só vou reorganizar. Ó, veja que eu só tenho a função y, que é a posição, derivadas e suas derivadas, e função x, que é força. Agora é só reorganizar. Então vai ficar assim, ó, m aí mais passar para cá, né, para o outro lado, dy dt mais k vezes y igual a x. Tentem colocar sempre nesse formato padrão, da derivada de maior ordem até a menor, do lado esquerdo a função de saída e do lado direito a função de entrada. É uma convenção boa para a gente já bater o olho e entender quem é a função de entrada e quem é a função de saída no meu modelo. Ok, pessoal? Então, chegamos na EDO aqui também, que vai representar o meu sistema mecânico, esse sisteminha mecânico aqui. Beleza? Vamos seguindo a mesma regra. O próximo agora vamos ver mais um exemplo aqui de um sistema, agora um sistema de escoamento, tá? Que é bastante utilizado para controle de sistemas químicos. Beleza, pessoal, agora a gente vai fazer a modelagem simplificada de um sistema de escoamento, tá? Muito utilizado em processos químicos, que a gente tem que fazer o controle de nível de um tanque. Então, o nível de um tanque de um processo químico, por exemplo, algum fluido, pode ser água, pode ser álcool, pode ser qualquer fluido químico. Então, muito comum, tá? O que a gente quer fazer? Então, vamos supor aqui que eu tenho uma vazão de entrada, tenho uma vazão de saída, que eu tenho uma válvula que controla essa vazão de saída, e eu quero controlar o nível aqui, né? Eu quero modelar o nível desse tanque, a quantidade de líquido que tem nesse tanque, tá bom? Então é isso que a gente vai modelar agora. Bom, então vejam, pessoal, quais são as variáveis aqui, os sinais de entrada e os sinais de saída. Então vamos supor que eu quero ver como sinal de entrada uma vazão aqui, uma quantidade de líquido aqui por um intervalo de tempo. Então seria uma vazão, QI. Então a minha entrada aqui, vai ser QI, que é a vazão de entrada, né? Ok? QO aqui é a vazão de saída. E aqui o meu sinal de saída, como que eu quero avaliar o comportamento no tempo, vai ser o meu nível aqui, que é esse H. Então a saída H, que é o nível, né? Que é essa altura aqui do tanque, o quão cheio o tanque está, basicamente é isso que a gente quer modelar, tá bom? Beleza.
colocando aqui as regrinhas, né, a gente pode, para um sistema como esse, modelar a vazão de saída aqui, e dá para fazer uma analogia com sistemas elétricos. Então, por exemplo, um sistema elétrico eu tenho V igual a RI, né? I é a corrente, então eu posso fazer uma analogia com essa vazão aqui, que é a quantidade de água que está passando, assim como a quantidade de corrente que está passando aqui, né? Então, I é a corrente, vejam que a corrente ela é limitada pela resistência, né? E aqui a válvula, a abertura dessa válvula é como se fosse a resistência, estou colocando mais ou menos resistência à passagem de líquido, certo? Então, I, V igual a RI. Quem que representa, aqui o I vai ser o Q0, né? O QO. Quem que representa a tensão, pessoal? A tensão aqui é a diferença de potencial, então seria o nível H, né? Quanto maior o nível, maior a pressão que eu vou ter aqui embaixo para ter um fluxo maior, ok? Então, fazendo uma analogia, eu posso achar essa relação aqui, ó, H igual a R Q0. Essa é uma versão simplificada, tá, pessoal? Se a gente for avaliar, tem que ver o tipo de escoamento, laminar, turbulento, assim por diante. Vocês viram isso lá em mecânica dos fluidos, né? Ou fenômenos de transporte, se não me engano. Mas aqui a gente está fazendo uma versão simplificada para pegar um modelo, tá? Então isso vai ser bem comum, a gente simplificar para pegar só uma dinâmica, um comportamento que realmente importa para a gente na área de controle. Beleza, então pegando esse comportamento aqui, eu vou partir para a modelagem. Então vejam, aqui para modelar esse tipo de sistema a gente vai tentar achar uma relação de volume, tá? Então vamos supor o seguinte, qual é o volume que vai entrar aqui? Vamos supor que vai entrar uma nova quantidade aqui de água. Então eu coloco uma quantidade que vai entrar por um determinado intervalo de tempo, ele vai encher um pouco, né? Ou diminuir um pouco, mas vamos supor, quanto de líquido que vai entrar? Vai ser o que entra, né, QI menos QO, vezes um intervalo de tempo, ΔT, né? Então se a gente avaliar aqui, isso aqui é um volume, né, o volume de água que entrou. Então vazão de entrada menos vazão de saída vezes um intervalo de tempo vai dar um volume de água que entrou aqui. Vejam que as unidades batem, né? Eu tenho aqui vazão, por exemplo, litros por minuto, metros cúbicos por minuto, assim por diante, né? Volume por tempo, vezes tempo, vai dar uma unidade de volume, certo? Bom, e a outra forma que eu tenho de representar volume aqui em relação a esse nível, então imaginem vocês que o nível vai aumentar um pouquinho, vai ter um ΔH, né? Então o volume aqui vai ser um nível, um ΔH, vezes a área do meu sistema, do meu tanque ali. Então vai ficar área vezes um ΔH. É um volume também, né? Então eu vejo que a área aqui, metros quadrados, sei lá, vezes uma altura que é metro, dá metros cúbicos. É um volume também. Então quanto ele aumentou, um ΔH aqui, quanto ele subiu, vezes a área desse meu tanque, tá? Então eu tenho um volume vezes um volume. Um volume igual a um volume, o mesmo volume, certo? Então beleza, é uma igualdade. E aqui eu já estou relacionando as variáveis que eu quero, ó, QI e H. Ok? Então vou partir desse modelo. Ok, só que eu quero um modelo dinâmico, então em vez de ΔT e ΔH eu vou fazer esse intervalo de tempo ser infinitesimal, né? Então um intervalo de tempo mais próximo do instantâneo possível. Então ele sendo infinitesimal, eu vou trocar o ΔT por um dt, né? Então eu vou ter um dt, um intervalo de tempo muito pequeno, infinitesimal, logo eu vou ter um dTh também, que é infinitesimal do nível, né? Da variação de nível. Então vai ficar aqui um QI menos um QO dt igual a dH. Eu posso inferir isso, uma relação de derivada aqui, né? Então, como se eu passasse um dH/dt aqui, o matemático vai me bater aqui se eu falar isso, mas vamos lá, agora a gente está na engenharia, né? Então isso daqui vai ficar assim, né? Vou passar aqui para esse lado, ó. Vai ficar área dH/dt igual a QI menos QO. Beleza, pessoal. Então assim, vejam que o QO eu não quero, né? A minha variável de entrada é QI e a minha variável de saída é H. Então eu tenho que achar uma forma de sumir com esse QO daqui. E aí eu vou usar essa relação aqui, ó. Então o meu QO ele é H sobre R, né? Ó, passando o R para cá.
Então, vou colocar aqui, vou tirar esse QO, vou colocar H sobre R. Beleza, agora eu só tenho a função H e sua derivada, a função de saída e a função de entrada. Só vou reorganizar aqui, ó. A dH dt mais 1 sobre R H de t igual a 1 QI de t, né? Às vezes eu não coloco de t aqui, né, para ficar mais rápido, mas lembrem sempre que são funções. Ó. Então, dado uma função de entrada aqui, um modelo, por exemplo, um degrau, um impulso, uma rampa, algo do tipo, de vazão que eu coloco aqui, eu vejo como é que o meu nível vai se comportar aqui para um determinado valor de R. Ó. Vejo que ele é função do R e é função da área também do tanque. Ok? Bom, tá aqui esse modelo. Então é uma equação diferencial, estou de novo com a EDO. Posso colocar naquele formato que eu falei para vocês, né? AH ponto mais 1 sobre R H de t igual a 1 QI de t, né? Posso trocar a derivada aqui pelo ponto, tá? Mas tem aqui a EDO então para um sistema de escoamento bastante utilizado para controle de processos químicos, onde eu faço controle de nível. A gente tem uma planta, inclusive, lá no laboratório de controle que dá pra gente modelar, controlar um sistema de nível desse daqui. Tá bom? Mais um exemplo agora. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um modelo de um sistema eletromecânico simples, que é um motor CC. Então vamos ver um modelo de um motor CC. Tem a parte elétrica, tem a parte mecânica. Aqui está simplificado. Vamos analisar então. Então vamos pensar aqui que esse aqui é um motor CC, modelo CC de corrente contínua, né? Vamos ver quais são as variáveis de entrada. Então eu quero colocar aqui uma corrente no meu motor CC, uma corrente elétrica, né? Então a variável de entrada vai ser I de T, que é a corrente de armadura, né? A gente chama. Vai ser a corrente de armadura que entra no motor. E o que eu quero avaliar aqui, pessoal? Qual que é a minha saída? Vai ser a posição do eixo do motor. Vamos supor que eu quero fazer o controle de um servomotor, né? Então eu quero transformar esse motor CC num servomotor. Tem que ter um controle e eu quero controlar a posição do eixo, tá? Então a minha variável de saída aqui é esse ângulo, θ. Então é o ângulo do eixo, né? Beleza? Tem a minha variável de entrada, tem a minha variável de saída. Bom, para fazer esse modelo aqui, pessoal, ele é eletromecânico, mas a parte elétrica aqui está bem simplificada. Eu poderia também modelar ele a partir da tensão, e aí eu colocaria um modelo das bobinas do motor, por exemplo, com um modelo RL, tá? Depois a gente vai ganhando complexidade, mas não seria tão complexo, mais complexo que isso aqui. Bom, como eu tenho uma máquina rotativa, não mais uma máquina de movimento translacional, eu vou também usar a segunda lei de Newton, só que na forma rotativa, que a gente chama das equações de Euler, né? Então ela diz o seguinte, ó, eu pego, é a mesma coisa, a ideia de massa vezes aceleração, só que o equivalente de massa para sistemas rotativos é o momento de inércia, J. Então, J, que é o momento de inércia. Deixa eu colocar aqui. Tá? Vezes a aceleração angular. Então, se θ é a posição, a aceleração angular é θ 2 pontos, né? Ou seja, a derivada segunda da posição. Derivada primeira é velocidade, derivada segunda é aceleração. Então, massa vezes aceleração, ou seja, o momento de inércia vezes a aceleração angular, é igual, antes era somatório das forças, agora é somatório dos torques, né? Que é equivalente de uma força rotativa, são os torques, ok? Então, momento de inércia vezes a aceleração é igual ao somatório dos torques, tá? Bom, aqui eu tenho um modelo parecido com o amortecedor, que é esse momento de inércia aqui, né? E o motor está girando lá, eu tenho os mancais do meu motor, que tem graxa ali, eu tenho um coeficiente de atrito viscoso, tá? Então o torque aqui, ó, dentro do meu motor,
ele vai ser, vou botar a equação aqui, ele é proporcional, então tem um coeficiente de atrito viscoso ali, né? Beta, aqui, representado, vezes a velocidade, né? Que é proporcional à velocidade angular. Ok? Bom, então vamos fazer aqui o modelo. Então, o momento de inércia J, eu já coloquei nesse padrãozinho, J, θ, 2 pontos, porque eu tenho aqui o meu posição. Vejam, se eu quisesse modelar a velocidade, aqui ia ser ômega ponto, né? Ômega sendo velocidade angular seria uma derivada só para aceleração. Como é posição, são duas. Igual ao somatório dos torques. Então vejam, eu tenho um torque aqui que é gerado pelo campo eletromagnético do motor, tem um torque, né, sendo gerado, vou chamar ele de T. E tem um torque contrário, né, que é o torque de resistência, o torque relacionado ao atrito aqui, ó, que então vai ser menos essa relação que eu coloquei aqui, ó, beta θ ponto. Ok? Então aqui a velocidade angular eu já estou modelando a velocidade angular com relação a θ, né? Então θ ponto, derivada primeira. Bom, mas aqui vejam que a minha variável de entrada é corrente, ó, não é torque de entrada. Então eu tenho que achar uma relação desse torque do campo eletromagnético com a corrente. Num motor CC a gente tem o coeficiente do motor. Então esse torque é proporcional à corrente. Torque vai ser proporcional. Então vamos chamar aqui de um K do motor. Isso a gente consegue até em datasheet dos motores elétricos, que é a constante elétrica do motor, que relaciona K com a corrente, ó. Então esse torque, dada a corrente, ele é proporcional. Isso é uma característica bem boa do motor CC para a gente controlar. A corrente é proporcional ao torque. Então, e a constante de proporção é esse K do motor aqui, ó. Vamos chamar de um Km. Então aqui eu vou trocar aqui embaixo, ó, vai ficar assim, J, θ, 2 pontos, é igual a um K, M, I de T, menos beta θ ponto. Ok? Beleza, agora eu já tenho aqui tudo em relação a I, que é a minha variável de entrada, e θ, que é a minha variável de saída. Agora eu só vou reorganizar. J, θ, 2 pontos, mais beta θ ponto, igual a Km I de T. Ok? Então aqui está a minha EDO, a minha equação diferencial ordinária, tá? Relacionando a corrente de entrada, que é o meu sinal de entrada aqui, e a posição angular do eixo, que é o meu θ. Ok? Beleza, então aqui eu tenho uma relação de um sistema eletromecânico, tinha a parte elétrica e a parte mecânica. A gente pode depois avaliar em relação à tensão. Eu fiz em relação à corrente, eu poderia fazer em relação à tensão e ter mais um circuitinho RL aqui, que a gente pode fazer o modelo. Então aumentaria um pouco a modelagem elétrica aqui do meu sistema, tá? Mas basicamente esse é um modelo de um motor CC simples, representado por uma equação diferencial. Ok, pessoal, por fim eu gostaria que vocês fizessem 2 exercícios, que daí a gente vai corrigir na aula síncrona, tá? Então o primeiro exercício eu quero que vocês tentem fazer é esse sisteminha elétrico simples, tá? Qual que é a variável de entrada? Então a variável de entrada é essa tensão VI aqui, tensão VI, e a variável de saída que eu quero modelar é a variável tensão de VO aqui, que é a tensão do capacitor. Então um circuitinho RC simples, fica um circuitinho de um filtro de primeira ordem, filtro passa baixa, tá? Então tentem encontrar a equação diferencial que representa esse modelo, tá? Peguem lá aquelas equaçõezinhas em relação à tensão corrente do resistor, do capacitor, e achem a EDO, tá bom? Para essas duas variáveis, prestem bastante atenção. E o segundo é um modelo mecânico que representa uma suspensão. Então imaginem que eu pego a suspensão de um carro, uma delas, né, uma roda só. Aqui a massa representa onde está o carro e o passageiro. E aqui embaixo está a roda. E aqui eu tenho a mola e o amortecedor. Então qual é a variável de entrada? Vejam, é a posição vertical da roda. Então vamos supor que a roda está andando lá numa estrada de chão, ela está se mexendo para cima e para baixo. Então vou colocar um valor de entrada lá e eu quero ver como é que a massa se comporta. Isso para ver o conforto do passageiro, né? Se ele está recebendo toda essa oscilação ou não. Então a saída é Y aqui, ó, a posição vertical da massa. Tá? Então achem a equação diferencial, coloquem lá os modelos, né, da massa, da mola e do amortecedor e tentem encontrar a equação diferencial que modela esse comportamento aqui.
da suspensão, ok? Então tentem fazer esse exercício e daí eu vou resolver eles na nossa aula síncrona e a gente vai tirar as dúvidas em relação a como fazer essa modelagem, ok? Então por hoje era isso, obrigado, até a próxima aula.